começar o vídeo eu tenho que te dizer uma coisa. O quê? Thank you. Você fez isso? Nossa, canta isso aí, cara. Será que o Glenn morreu? E Walkers e aí, Hunters, hoje a gente vai falar do terceiro episódio da sexta temporada de The Walking Dead. Thank you. Uma das teorias que saiu na internet foi que o Nicholas estava meio brisado. Vocês viram no episódio que ele ficou meio noiado assim umas 2 vezes, o Glenn sempre que tinha que chamar a atenção dele. Dessa terceira vez poderia ser uma alucinação, que ele deu tiro, que os dois caíram. Mas é uma coisa assim que o universo de The Walking Dead nunca apresentou pra gente, assim, uma alucinação, uma cena falsa, assim, tirando o Daryl na segunda temporada com o Marley. Mas é uma grande hipótese também. Ah, eu acho que essa hipótese é inválida. Eu acho que uma outra possibilidade que estão falando bastante é a questão de o Glenn ter se arrastado pra debaixo da lixeira, né? Até porque também não foi ele que morreu, o Nicholas caiu em cima dele, óbvio. E aí os caras, tipo, ele não tem tripa no peito, tá ligado? E se as tripas fossem dele, ele teria morrido, ele não teria ficado gritando. Ia ter hemorragia interna, ia sair sangue pela boca. É, e aí, tipo, a câmera vai saindo e a gente percebe que tipo, a cabeça dele some lá em uma determinada parte, começa a ficar muito escuro, então acho que é uma possibilidade que os caras quiserem estudar. Outra hipótese que comprova que o Glenn não morreu é que ele foi visto no set de filmagens com um novo personagem chamado Jesus. Isso mostra que provavelmente ele vai aparecer mais pra frente na série, então eu não acho que ele tenha morrido por isso. Outro fato que também pode comprovar isso é o programa Talking Dead. É como se fosse, é um talk show, pra quem não conhece, é tipo o Danilo Gentili. Toda vez que o episódio de The Walking Dead termina, tem esse programa. E todo personagem que morre no seriado, ele aparece lá pra se despedir. Fica como chorando. a Emily Kingsley chorou, que faz a Beth. E o Glenn não apareceu. Tipo, aparece todas as mortes do episódio. E por que o Glenn não apareceu? Falaram assim que talvez o diretor lá quis deixar um suspense, dizendo que ele ainda pode aparecer em flashback. Mas se ele não apareceu, também é uma grande hipótese pra gente saber que ele ainda não vai se despedir da série. E tomara que ele não se vá nessa temporada ainda. Uma coisa zoada foi, tipo, as pessoas falarem que, tipo, se o Glenn morrer eu não vou mais assistir. Tipo, cara, vai se ferrar, tipo... Mano, você assiste uma série sobre o apocalipse zumbi e você não quer que as pessoas, tipo, morram? Tipo, cara, é óbvio que todos ali vão morrer em algum determinado momento. Tipo, você tem que estar preparado pra isso. Aí, tipo... Tá certo que Inclusive vai... o Rick. Inclusive o Rick lá no final do episódio. Tá certo que se algum personagem morrer, vai fazer falta, sabe? Eu acho que eles atingem o ponto forte do seriado quando a gente sente falta do personagem, sabe? A gente tá assistindo uma cena lá... Aí vem um ninja, cortador de cebola, passa perto e sai uma lágrima no nosso olho. Acho que esse Suor hétero. Suor hétero. Acho que esse é o ponto forte do seriado. Apesar de ter várias cenas de ação, ele passa emoção pra gente. Mesmo que eu até falei, não vou mais assistir. Eu vou ter um ataque de coração pra assistir The Walking Dead, tem que ser muito forte. Aí você apega na pessoa, a pessoa vai lá e morre. É como a Andrea disse. A dor não vai embora, você só se acostuma com ela. Então, talvez esse seja o lema de The Walking Dead. Então, outra coisa que eu fiquei pensando foi a cena que o Glenn e o Nicholas estavam fugindo. Tipo, eles passaram próximo a uma escada. Provavelmente aquela escada talvez, tipo, não levasse pra algum lugar, tipo, seguro. Tipo, talvez a porta lá em cima tivesse trancada, mas... Eu acho que se eles subissem a escada, seria muito mais fácil deles matarem os zumbis, se defenderem, do que eles terem subido na lixeira. Mas é claro que na hora do pânico também, os caras deviam estar... Ficar chutando lá o zumbi até acabar e o zumbi já pega a perna dele já... Não. Eu acho que eles deveriam ter subido sim. O Glenn queria muito voltar pra casa. E eu acho que é porque a Meg possa realmente estar grávida. Porque ele passa a visão de, nossa, eu tenho que voltar pra casa a qualquer custo e tudo. Então, isso deixa bem... quando ele conversou com a Michonne, né? Ele passou bem essa visão de... Ela tá grávida. A cena mais engraçada do episódio pra mim foi quando a Michonne tava conversando com o Hit lá, que a gente fala que é o irmão dela. Que ele fala, eu conheço lá fora, eu faço patrulha desde o começo. E ela fala, você não sabe de nada, você já teve que matar alguém que quis matar seus amigos e quis te matar, você já tava com tanto sangue coberto no seu corpo se você não sabia que era seu, dos seus amigos ou dos Walkers. Aí tipo, ele ficou lá com aquela
cara, tá bom. Ok. Ok, tipo, nossa, Eu acho que você ganhou. eu acho que você ganhou. Nossa, a Michonne tá ficando muito foda. Michonne wins. Muito foda ver ela ganhando esse espaço na série no decorrer de todos esses episódios. No começo ela só ficava com aquela cara. De Michonne. Sem expressão nenhuma, né? Mais seca que a Bela do Crepúsculo. Mas aí agora a gente tá vendo ela se desenvolver. É tão legal ver ela dando um sorriso e defendendo o Gru, sabe? A gente já aceitou ela na família faz muito tempo e é muito bom ver ela se desenvolver assim e tomar posse e ter toda essa autoridade pra falar o que quiser na cara desses trouxas de Alexandria. Pelo amor, essa referência eu sou de volta. Crepúsculo. Lá no começo do episódio foi muito brisa quando o carinha tava conspirando contra o Rick lá e falando pra Michonne. A Michonne até falou pra ele ficar quieto. Ele tava falando pra galera que tava ali, tipo... Ele conspirou contra o Rick, tipo, 1 minuto depois o cara morreu. Tipo assim, cara, nunca conspire contra o Rick, tá ligado? Outra cena tensa também foi o carinha lá escrevendo no papel lá, eu te amo. Eu não lembro exatamente, estava escrito, eu vou voltar pra casa. Aí a Michonne foi lá e escreveu no braço, só que o carinha acabou morrendo lá na grade, ela não matou o carinha, ela deixou o carinha ficar lá agonizando. Tipo, cara, mó dó, ele tava lá agonizando e, tipo, eu achei que ela ia dar uma catanada na cabeça do maluco, tirar o sofrimento dele, pelo menos. Tipo, Pois ele é. estava lá devorando ele e ninguém deu misericórdia pro cara. E além de não terem ajudado ele, ainda o papelzinho tava no chão, o zumbi pisou em cima, ela deixou o papelzinho lá, tipo, um pouco se ferrando, sabe? Pro cara ter escrito um negocinho pra esposa dele, deixou o cara agonizando, e ainda quando foi passar no rio, ela aí olhou assim e falou assim, nossa, é mesmo, ele morreu. Só apagou como se fosse pouca Tentou bola. ainda, né? Só tipo, só pra falar que eu tentei apagar. Na terceira temporada, ela voltou pro Carl lá pra pegar o quadro. Agora pro carinha, foda-se o bilhete. Daí, tá pisoteado já, deixa lá. Mas talvez a mulher dele também morreu. Se tiver com saudade, vai lá ver ele, já vai estar lá só o zumbi, só o caco. Nossa. Que nem isso ela fez, né? Natal, coitado. Cara, e o que foi aquela minazinha lá que tropeçou 2 vezes e depois morreu? Tipo, cara, até o Herschel andava melhor que aquela minazinha lá. Tipo, cara, a mulher... Qual foi a função dela no episódio? Tropeçar. Sempre tem alguém que vai torcer a perna. Outra parte assim que eu gostei muito do episódio foi aquela barricada que eles fizeram lá no primeiro episódio da sexta, tá ligado? Aí só sobrou aquele resto lá de zumbi, tudo macetado lá, tudo estranho. Aquela parte que pareceu, eu comecei a dar risada sozinho. Meu, mas não teve uma cena melhor do que quando o Rick pegou uma metralhadora assim e saiu metralhando assim tudo ali, Matando os matando tudo. Deixa eu louco, metralhar tipo, o carro aqui, depois eu queria que funcione. Nossa, céu. Não, mas é claro que não foi por esse motivo que o carro não funcionou, né? Foi o primeiro lobo, ele deu o tiro lá na parte do painel da frente do carro. E também teve a briga, né, entre eles. Tipo, pode ser que um cara caiu ali, bateu alguma coisa, não sei, né? E a cara do Rick lá, vendo aquela composta lá de maçã, ele falou, nossa, os lobos já entraram lá dentro, então o Rick já sabe que eles já estão saindo de lá. Culpa da cagada do Morgan, né? O Morgan finalmente fez uma cagada aí, né? Mas acho que o medo do Rick foi a Judith também, né? Tipo, ele Verdade. Aquela composta de maçã. Então, já o que podemos falar da atuação do Daryl nesse episódio foi fui, voltei e voltei a voltar de novo. Rick. Foi essa atuação do Daryl. Melhor que o Cal no primeiro episódio. Ainda assim foi melhor do que a atuação do Carl. Atuação do Carl Red. Merece o Oscar essa cena. Daryl Kirkman tá gostando muito de você. Eu vi bastante pessoas comentando também sobre o Rick perder a mão. Isso de fato não vai acontecer. O Kirkman, ele tá consertando algumas coisas que ele colocou na HQ pra ser diferente na série. A gente já teve uma experiência aí do Marley sem mão. Então, obviamente, é algo que não vai se repetir. E um vilão foi o Marley. E agora, talvez deixaram só isso aí só como um easter egg, assim, como o Rick perdeu a mão, porque na HQ ele perde a mão pro governador. Mas não passa disso, um easter egg. A gente, será que ele foi infectado porque tava com sangue de zumbi? Será que ele vai cortar a mão pra precisar amputar? Eu acho que isso eu posso falar com 100% de certeza que o Rick não vai perder a mão no seriado de televisão. Mas se acontecer também vai tipo dizer, pô, grande surpresa. Surpresa, apesar de alguns esperarem isso, quase ninguém contava que isso acontecesse. E tem a cena que o Rick tá falando com o Daryl pelo rádio e ele diz que tá acontecendo um tiroteio em casa, mas que eles precisam se virar sozinhos. Aí você pensa, nossa, o Rick foi meio FDP, né? Tipo, a Judith tá lá, o Carl tá lá, ele não tá se importando. Mas assim, realmente, tem esse lado, mas também tem um outro, que é ele
quis impor ali que de qualquer forma as pessoas que estão ali em Alexandria, elas vão ter que aprender a se defender sozinhas de uma maneira ou de outra. Elas têm que ver como tá essa vida lá fora, né? Eles têm que aprender como é esse mundo lá fora, porque eles não têm essa visão. Eles veem o Rick como um vilão, um cara psicopata. E assim eles vão encarar a realidade ali, né? E foi muito foda aquele final, tipo, aquele desespero que o Andrew passa pra gente. Tipo, eu gosto muito da atuação dele, aquele desespero que ele ficou, ele realmente consegue convencer, pelo menos a mim, assim, como público, ele conseguiu passar bastante desespero, assim, pra mim. Mas eu acho que não vai ter muito segredo ali, no final da cena a gente vê que tem um galpão próximo do carro, eu acho que provavelmente ele vai correr pra ali ou alguma coisa do tipo. Mas eu acho que ainda que a gente tem que parar de se preocupar com o Glenn, que com certeza ele tá vivo, e se preocupar mais com o Rick, né? Apesar que ali tem muito zumbi, ele tá com mão machucada, tá sem um veículo, o que será que pode acontecer? Será que o Daryl vai ser útil agora? Nesse próximo episódio? Será que ele vai vir voltar de novo? Fui e voltei. Na verdade o próximo episódio nem vai mostrar essa parte, né? Pelo que eu vi da promo, o próximo episódio vai mostrar muito a questão do Morgan e a varetinha lá do queijo, blá blá e blá. Bom, esse episódio foi dirigido pelo Michael Sloves, ele fez direção de fotografia em algumas séries, tipo The Leftovers e Breaking Bad, mas ele também dirigiu outras como Game of Thrones e CSI. Esse foi o primeiro episódio que ele dirigiu em The Walking Dead e aparentemente eu gostei bastante da direção dele. Eu tô gostando bastante do plano, o jeito que ele conduziu a atuação, as cenas, tudo pra mim foi muito bom nesse episódio. Eu tô amando principalmente as cenas que estão tendo aéreas da sexta temporada, mostrando os zumbis, tá muito perfeito pra mim. E é isso aí, galera, ficamos por aqui. Não deixe de curtir nosso vídeo, deixar o seu comentário e até mais com um novo episódio de The Walking Dead. Falando do Morgan e a sua vareta de queijo. Comente também se você acha que o Glenn morreu ou não. E aí resta a nossa ansiedade até provavelmente o episódio 5, 6 ou 7. Pelo menos antes desse ato tem que mostrar o Glenn de novo. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês. Até a próxima. Aí vem séries. Thank you. De nada.